Boa noite a todos, nossos amigos internautas. Estou aqui juntamente com o presbítero Maviael, né? Eu me chamo Pastor Salatiel. Nós, nessa etapa aqui, traremos um diálogo de assuntos polêmicos das Escrituras para tentarmos entender da maneira melhor possível e trazer a compreensão aos nossos amigos internautas. O assunto que nós queremos tratar nesta noite é justamente a questão do batismo com fogo, relacionado lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Há uma questão que 70% de comentaristas acredita que este batismo seja batismo de condenação, mas uma boa parte, 30%, acredita que seja o batismo realmente relacionado ao Espírito Santo. Há um questionamento que fazemos nesta noite, inclusive eu lanço aqui para o nosso amigo Maviael, na qual a questão: pode-se entender batismo em relação à condenação eterna? O que você me diz disso? Não, eu não vejo nenhum parâmetro. Na primeira noite, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Eu não vejo nenhum parâmetro bíblico onde muitos apoiam a questão desse batismo, né, ser um batismo de condenação. Porque eu não vejo nenhum vínculo, né, nenhum nexo de batismo da pessoa ser condenado. Como lá no livro do Apocalipse fala, né, serão lançados no inferno, serão lançados no lago de fogo. Então, quem é lançado não é batizado, né? Como estávamos estudando um dia desse, né, eu juntamente com o pastor Salatiel, a questão de que toda vez que aparece a palavra batismo, é uma coisa benéfica, traz algo benéfico, né? E não maléfico, como o pastor Salatiel alguns pensam e levam até outros também a acreditar nisso, né? Que o batismo que João está falando lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, com Espírito Santo e fogo, esse fogo seja o fogo condenatório. Não vejo nenhuma base bíblica, mas muitos que tem aí, né, conseguem ter uma argumentação a respeito desse tal batismo de condenação, precisa realmente de provas eficazes, biblicamente falando, para isso. Eu não vejo nenhum apoio bíblico a respeito disso, porque para muitos é muito difícil também acreditar que o Espírito Santo também possa se manifestar dessa maneira como fogo. É uma coisa que eu não acho difícil, mas a minha argumentação ela só é sólida, ela só é eficaz se eu usar também baseamento bíblico para isso, né, pastor? Justamente a questão toda que compreendemos diante daí, a dificuldade que se tem de entender o ligamento da palavra batismo com condenação, porque toda vez que a palavra batismo aparece nas Escrituras, era relacionado a algo de mudança na vida do ser humano. Então, como que podemos entender batismo associado à condenação? As pessoas entendem, porque a palavra batismo no grego significa mergulhar. Mas será que a palavra batismo é apenas mergulhar? Então, o questionamento das pessoas diz que aqueles que serão lançados no lago de fogo será mergulhado. Então, isso é o que caracteriza a ideia de batismo. Então, caracterizar a ideia de batismo é apenas mergulhar? Então, verdade. Então podemos entender o seguinte, que se o batismo é apenas mergulhar, então que efeito teria esse batismo nas águas? Se é apenas mergulhar. Então vamos analisar de forma, num contexto geral, no que tange o original grego, né? E o contexto. Há outro problema, o presbítero Maviael, é a questão do contexto que alguns relacionam esse texto. Por exemplo, o texto de Mateus 3:11, quando diz que "e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo", né? Logo alguém diz, tem que pegar o contexto para se entender o que o texto está dizendo. E o contexto, o que se entende alguns, é 2 versículos antes. Mas contexto é justamente isso? Não vejo contexto. Ele se trata de todo, no caso da Bíblia, capítulos e versículos, o contexto ele se trata. A história de João narrada aqui por Mateus, capítulo 3, a narrativa aqui do escritor, ele
tem seu começo aqui no capítulo 3. Né? Então, do capítulo 3 até o versículo 17, que são 17 versículos nesse capítulo 3 de Mateus, então tudo aqui se trata de um contexto. Tudo aqui é um contexto, entendeu? Eu não posso solidificar apenas um versículo anterior, 2 versículos anterior como contexto só, de forma nenhuma. Eu tenho que pegar toda a história, toda a narrativa que está ali, tudo que está escrito ali, é o contexto. É o contexto da história, né? Aí nós pega e nexa apenas em Mateus capítulo 3, né? Versículo 11. Ao versículo que antecede é o 10. Então muitas pessoas pegam ali, Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você pode ver, aí as pessoas pegam, pastor Salatiel, esse contexto e dizem que apenas isso aqui é o contexto para apoiar a ideia do versículo 11, que o versículo que fala do batismo, exatamente, esse batismo de condenação. E o próprio escritor coloca aqui que é lançada no fogo, não é batizada no fogo. Né? E a árvore vai ser batizada no fogo. Ele não usou esse termo, não usou esse termo, podia ter usado para apoiar. Mas, infelizmente, para muitos, Então, para melhor compreensão, o presbítero Maviel, então nós precisamos ler o texto todo. Então, vamos fazer uma leitura um pouco extensa, desde o versículo 1 até o versículo 12, né? Que é do versículo 12, onde se encerra a ideia de João aí. Gostaria que você fizesse essa leitura. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente e ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo que temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, olhando o contexto aí, o que fazia João no momento em que Mateus faz a narrativa acerca de João aí? Porque se entende que o fogo nesse batismo no capítulo 11 é o fogo da condenação. Mas olhando o que é que João estava fazendo, ele estava pregando juízo naquele exato momento do batismo? Ele está pregando arrependimento. Com a chegada do reino. Com a chegada do reino, exatamente. Então, o que João fazia era arrependimento com a chegada do reino. Então, o contexto, ele está mostrando a história desse João, né? Que nasce da descendência, filho de Zacarias, Zacarias, e que, por fim, teve seu ministério no deserto da Judéia, né? Exatamente. No deserto da Judéia. Então, justamente aí o que vemos é que João, todo o parâmetro dele aí é anunciar o arrependimento mediante o batismo. Agora, onde encontramos condenação nestes primeiros versículos aí? Se formos analisar para ter o contexto daquilo que realmente alguns dizem que é condenação no versículo 11. É verdade, eu não vejo nenhum embalsamento a isso, né? Que na verdade João ele está pregando, ele diz que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus é chegado. Então ele estava pregando o batismo de arrependimento.
E sabendo todo aquele que não tem arrependimento, exatamente tem uma condenação para isso. Mas o intuito de João Batista, o batismo, era batismo para arrependimento, né? E que as pessoas tinham que produzir bons frutos dignos, né, Rabino? Frutos dignos de arrependimento que tinham que fazer, né? Mas só que as pessoas conseguem ver João Batista, né? Que ele como pregador do deserto, as pessoas enxergam somente algumas pessoas, não sei o que a mente passa na mente, né, teológica de algumas pessoas, que conseguem enxergar João Batista somente como um pregador condenatório das pessoas, né? Justamente. E outra coisa, como que poderíamos dizer aqui que João Batista, toda a mensagem dele, quando dizia raça de víbora, estava relacionada àqueles que estavam descendo as águas? É o que muitos pegam para dizer. Exatamente. Quem eram esses que estavam sendo chamados de raça de víbora? Então há algo aí que podemos olhar, como entender o texto de Mateus sem fazer uma análise nos outros evangelhos. Exatamente. O que diz os outros evangelhos? Exatamente. Né? Então, João capítulo 1, a partir do versículo 18, eu queria que a gente fizesse uma leitura no evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 18. João 1 e 18. O evangelho. Evangelho 1 e 18. Né? Inicia no versículo 22, que fala de João aqui, né? É versículo 15, né? 15, exatamente. Pode. João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 15, é isso, Abílio? E João testificou deste e chamou dizendo: este era aquele a quem eu dizia, que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E a todos vós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote levita para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: então quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eis que tinha sido enviado era um dos fariseus. E perguntaram, disseram-lhe: por que batizas? Porque tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele a quem vem após mim, que foi antes de mim, do que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a questão maior aí é que quando alguns pegam o texto de Mateus e João apresenta João como pregando aqueles que estavam ali, e o anúncio era raça de víbora, mas os que estavam descendo sobre as águas não recebiam esse tipo de título, esse tipo de fala de João acerca das pessoas, porque quando se apresentava o arrependimento, essas pessoas logo era logo batizada. Agora imagine, que as pessoas pegam esse texto e dizem que todos que estavam descendo nas águas eram chamados de raça de víbora. Mas se olharmos o texto de João, aquele grupo de fariseus que foram ali, foram especular aquela obra que João estava fazendo acerca do batismo. Exatamente. Mas o que João fazia ali, para eles colocaram sombra de dúvida, porque eles disseram assim, lá no Evangelho de João, diz o seguinte: quem és tu? Por que batiza? Aí eles disseram: não, és tu o Cristo? Não. És tu Elias? Não. És tu o profeta? Mas quando ele diz: és tu o profeta, eles estão querendo relacionar aquilo que Moisés profetizou acerca do Messias lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio é que relaciona a ideia da chegada do Messias com o profeta, né?
Mas aí João disse que nenhum deles era, então ele reprovou a ideia daquele batismo. Então Deuteronômio 18:15 fala acerca desse o profeta. Então, mas João era um profeta, né? Exatamente. Ele era um profeta. Um profeta. Por quê? Porque Jesus disse que não existia o quê? Profeta maior do que João. Não existia um profeta maior do que João. Então João era um profeta. Agora, o profeta que o artigo "o" apresenta aí, Artigo definido, apresentando, caracterizando a ideia do Messias, que do capítulo de Deuteronômio 18:15, então João não era esse o profeta, ele era um profeta. Um profeta. Né? Então a ideia que se tem aí é que a ideia daquele batismo feito por João era descaracterizado pela chegada dos fariseus e dos saduceus, que reprovavam a ideia de que ele estava batizando, pois não era nem Elias, nem o profeta e nem o Messias. Por que batizava? Então, mediante isso aí, João agora anuncia a ideia de que eles são raça de víbora. Verdade. Raça de víbora, porque estava desfazendo uma obra pela qual Deus incumbiu a João que fizesse. Né? É o que entendemos aqui. Agora, se olharmos o contexto aí, vamos analisar a mensagem de João Batista em relação a Lucas, né? Que tem um paralelo. Em Lucas, no capítulo 3 de Lucas, vemos a ideia do que era que João anunciava e o que era que verdadeiramente as pessoas falavam acerca do seu arrependimento. Capítulo 3 de Lucas, né? Capítulo 3, a partir do versículo. Pode ler o versículo a partir do primeiro, né? Vamos fazer uma leitura. E no ano 15, Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconides, de Lisânias, e tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Aí aqui está. Se alguém pega isso aqui e diz logo os que estavam para ser batizado, era chamado de raça de víbora para João. Podemos entender desta forma? Não, de forma alguma. Lucas era o quê? Lucas foi o que presenciou o fato? Não, ele foi um repórter, ele investigativo, né? Ele investigou, né? E escreveu aquilo da sua investigação, né? Então, da forma que passaram para Lucas, ele não deram a narrativa de especificando quem era esses que são. Exatamente isso. E muitas pessoas, Rabino, pastor Salatiel, esquecem. Ele chama de rabino porque é uma forma de tratamento de nós brincarmos um com o outro. Não que somos rabino, coisa como verdade, né? Ensinador cristão, né? Chamamos de rabino. Ele ensina também. É uma forma carinhosa. Então, o pastor Salatiel, o rabino, né? O que acontece? Muitos esquecem, na verdade, de contextualizar isso, sabe, nos seus ensinos, naquilo que está se passando, de pegar esse fato histórico do narrador, né? Por exemplo, Mateus, certa parte do evangelho ele presenciou, né? Talvez o todo ele presenciou. Marcos, ele foi também investigativo, ele foi um repórter, não estava ali entre os 12. Lucas foi um repórter, João presenciou. Então, aí como pegamos aqui o paralelo de Mateus e Lucas, né? Pegamos aqui um que presenciou determinados fatos e Lucas que investigou. Então, aí quando traz a multidão que saía ser batizada, e por ele, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, né? O 3 e... Da ira vindoura, né? Ira vindoura, né?
3:7 de Lucas, né? Aí é como o pastor Salatiel falou, é exatamente isso, é a narrativa daquilo que ele ouviu das pessoas, né? Aquilo que ele investigou e ouviu. Tem umas pessoas, um exemplo, a pessoa ouviu, olha, João Batista estava pregando certo dia aqui, a multidão saía e ele dizia raça de víbora, né? Uma testemunha ocular viu isso, mas na verdade o que podemos entender por Mateus, pastor Salatiel, é que ele estava direcionado aos fariseus, né? Aos saduceus que vinham ali porque não se agraciava daquela obra que ele estava fazendo. Justamente o que vemos nesse texto de Mateus, e Marcos também narra acerca desse batismo de João, mas só que ele não apresenta a ideia tão complexa que é essa ideia do fogo, né? E é uma outra coisa que vemos na busca e o exame dentro do contexto original. Apenas Lucas, apresentado no texto majoritário do grego, que essa narrativa fogo é apresentada, porque quando você pega o texto majoritário do grego, apenas só apresenta até a ideia de espírito. O texto recéptio, que foi usado para muitas traduções nossas, apresenta Mateus com a ideia do fogo, né? O texto recéptio. Mas o que seria a ideia do texto recéptio? O texto recéptio, que se entende a alguns, é dedução dos tradutores, porque entendeu que Lucas fala de fogo, aí então, para se traduzir Mateus, ligaram a ideia do fogo de Lucas a Mateus e escreveram fogo lá. Então, para se fazer uma exegese do texto de Mateus, ou uma hermenêutica, era um pouco complicado dentro de um contexto original. Mas dentro desse parâmetro que nós queremos pegar aqui para discutir o contexto do que João estava fazendo em relação ao batismo, nós queremos encontrar, mesmo em Lucas, né, que Lucas dá a definição desse batismo com fogo, nós queremos encontrar a ideia do que seria isto, né? Que seria isso. Então vamos ter a ideia de que João batizava para arrependimento. Exatamente. Né? E com a chegada da mensagem, a mensagem pregada por ele, o reino, né? O reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era esta mensagem que era anunciada por João Batista, né? Por João Batista. Então, como é que vamos tratar essa ideia do batismo com fogo aqui em relação à condenação, né? Seria um pouco ilógico dizer assim, está definido que isso aqui é o batismo de condenação. Podemos dizer isto? Não, isso seria uma forma tão irracional de ter essa afirmação, né? Tão clara, dizer que o texto se trata disso e é isso e vamos dizer, bater o martelo nisso. Não. Temos muito ainda o que ver, temos muito ainda que analisar a respeito do texto. Entendeu? Mas eu penso particularmente, né? Estamos aqui na forma de estudo, né? Todas as opiniões elas são bem-vindas, né? Um pensa de uma forma, outro pode sugerir, né, uma outra forma. Nós respeitamos a forma de cada um, mas eu particularmente não acredito, pastor Salatiel, que seja um batismo de condenação. Por quê? Porque será que o fogo, quando se trata de fogo, né? Nas escrituras está levado sempre ao lado negativo? Sempre o lado negativo, sempre o lado que é para juízo, só condenação. Será que é só isso? É isso que precisamos ser analisado minuciosamente, analisado, fazer uma separação disso, que nem sempre é assim. Nem sempre o fogo na Bíblia, vamos dizer, ele é maléfico. Um exemplo, quando Deus falou com Moisés no deserto, o que apareceu ali? Apareceu o que, pastor, ali no deserto? A sarça ardente. Ardente. Ela estava ardente com o quê? Com água? Não, ela estava ardente com fogo. Ela estava ardente com fogo. Mas consumiu ela? Não consumiu. Então podemos dizer que... E mediante isso que você está falando, o que caracteriza de forma alegórica, olhando para o Salmo 1, que diz que nós somos como árvores plantadas de beber de água. A sarça seria uma árvore, né? O que caracterizaria a ideia dessa sarça pegar fogo sem consumir, alegoricamente, seria aqueles que receberiam no futuro a ideia do Espírito Santo. Exatamente. Né? Exatamente, foi o que Deus estava mostrando ali a Moisés, aquele chamamento dele, que Deus estava chamando ele,
né? Chama para aquela tão grande obra, né? Tava chamando ele, né? E ali não foi simplesmente eu creio, eu acredito, não foi simplesmente Deus dizendo para Moisés, tá vendo? Ó, eu só estou mostrando fogo aqui e a sarça não se consome. Não só foi isso não. Eu acredito, pastor, que estava representando o próprio homem ali, aquela... uma alegoria. Trazendo uma mensagem futurística, exatamente, do próprio homem, né? Dessa porque, preparação. Primeiramente, a sarça é algo material. Material, exatamente. Quer dizer, que a ideia é que alguns não entendem a ideia do batismo com fogo, porque nós somos matéria. Como é que agora seremos batizados com fogo se matéria se consome? Mas que tipo de fogo é esse que Deus tem? Exatamente. Que é comparado na mente de alguns para dizer que apenas o fogo só pode se consumir. O fogo de Deus só apenas pode se consumir? Podemos caracterizar assim? De forma alguma, não vejo. Né? Não vejo dessa forma. Então, se a sarça não se consumia, então, verdadeiramente, o fogo de Deus não é simplesmente daquele que só destrói. Não, purifica também, né? Traz a purificação. Purifica, e temos vários exemplos, né? Até no nosso mundo secular, que fogo serve para ter a purificação. Né? Não é verdade? Agora vamos fazer uma análise aqui deste versículo 11. Eu queria que você lesse aí. Mateus. Mateus. Vamos ler Mateus. Se desde já entendemos que João batizava e todos confessavam o pecado e ali recebia o batismo nas águas, né? Exatamente. E a reprovação dos fariseus em dizer que aquilo que ele estava fazendo, ele não era o Cristo, não era o Messias, não era o Elias. Então, por isso os fariseus foram chamados de raça de víbora. Então, o que caracteriza a ideia de João lançar uma mensagem de juízo é justamente para alguém que estava reprovando aquilo que ele estava fazendo. Exatamente. Né? Alguém recebia de bom grado aquilo que ele estava fazendo, era imediatamente descia-se as águas, né? Recebia o batismo ali por intermédio do arrependimento. E fazendo uma análise do que vamos ver aqui agora, essas pessoas que recebem o batismo, há dois diálogos aí. Podemos dizer que ele fala com aqueles que estão nas águas para ser batizado e com aqueles que estão lá de fora reprovando o batismo, que é os fariseus. Vamos encontrar isso aí em Mateus capítulo 3. Vamos ver a partir do versículo 7. Mateus 3, versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha bem a expressão de João em relação a isso que ele fala com os fariseus. Por exemplo, ele chama esse grupo de fariseus e saduceus de raça de víbora. Raça de víbora. E a raça de víbora, ele está dizendo que é uma geração de víboras, nascido de filhos de cobra, né? Mas aí, ao mesmo tempo, olhando a análise do que o texto está dizendo aqui, ele recomenda para os fariseus produzir fruto digno de arrependimento, né? O que seria esse fruto digno de arrependimento? Justamente arrepender daquilo que eles estavam condenando, que era o batismo, e ao mesmo tempo aceitar esse batismo, porque toda a mensagem do batismo ela é caracterizada no arrependimento. O batismo aqui de João era caracterizado no arrependimento. Quer dizer, produzir fruto do arrependimento era justamente eles ter condição de aceitar esse batismo. Exatamente. Aquele batismo pela qual eles estavam reprovando. Observamos aqui o seguinte: e quando João diz que eles ele diz aqui, e não presumais ou gloriais em vós mesmos, dizendo que sou filho de Abraão, né? Porque pelo fato de ser chamado de raça de víbora, eles não aceitaram muito bem isso aí. Eles não aceitaram, tanto que ele diz aqui, lê o versículo 9 novamente. Versículo 9.
E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É como se dissesse, olha, nós somos filhos de Abraão, como que ele pode chamar nós de raça de víbora? Né? É uma resposta deles, como fosse dando a João. Né? Não presumais entre vós mesmos, não dialogai aí entre vós mesmos, dizendo eu sou filho de Abraão, e como é que ele agora nos chama de raça de víbora, né? É verdade. Esse é o que o contexto está nos mostrando, né? Essa parte do contexto, né? No contexto está nos mostrando. É verdade. O contexto está mostrando. Agora entendemos aqui que ele fala do produto que a árvore, né, produza então frutos dignos de arrependimento. Aí agora veja no versículo 10 o que ele diz aí. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E que bom fruto seria esse? Que ele diz no versículo 8. Digno de arrependimento. O fruto digno de arrependimento é este que se entende do versículo 10. Verdade. O versículo 8 é o versículo 10 agora mostrando, olha, o fruto digno de arrependimento é necessário ter. Se não ter, toda árvore que não der bom fruto será cortada. Será cortada, porque se a árvore não der bom fruto, ela é cortada, né? Verdade. Ela é cortada e lançada aonde? No fogo. No fogo. No fogo. Agora, a ideia de lançar no fogo pode ser caracterizado como batismo? De forma alguma, não vejo essa característica de afirmar que seja isso um batismo. Lançado no fogo seja um batismo no versículo 10. Não é de forma alguma. Né? Ele está falando ali que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e batizada no fogo. De forma nenhuma. Está dizendo que vai ser lançada. Né? Aí, como o versículo 11, leia como é que diz o original do versículo 11, pastor, explica aí para os... Olha, o finalzinho do versículo 11, no original, né, que ele dá a ideia de João falando, eu batizo com água para arrependimento, né? Eu vou ler aqui no texto em português, e depois pegarei o finalzinho do grego, né, como diz em grego. Ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, em cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui que está o problema, né? Encontramos algum problema nesta tradução, porque quando você pega no grego, essa expressão que João diz no final, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse com, que é uma preposição, certo, ele não apresenta na segunda instância da frase, ele apresenta na primeira instância. Então no grego seria assim, baptizei en pneumatio hagio kai puri. Esse en apresentado depois da palavra batismo é com, né? É uma preposição